Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que eu volto aqui nesta terça-feira, em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Através deste programa você vai receber uma ministração poderosa. Daqui a pouco você vai assistir a mais uma parte da mensagem que foi pregada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, que tem como tema o que significa da graça decaíste. Este é um tema muito intrigante, um tema muito importante, que gera curiosidade e que precisa também ser estudado com propriedade. Precisa ser interpretado de forma correta, e o nosso apóstolo fez isso muito bem, sempre faz isso muito bem. Então fique conosco, porque nesses próximos minutos o Senhor falará ao seu coração. Antes eu quero deixar uma palavra, compartilhar com você um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito interessante, muito importante. E você que está aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, você que está na Bahia, você que está no Ceará, você que está em Fortaleza, você que está no sul do Brasil, no centro-oeste, em Brasília, quem sabe nós temos alguém nos assistindo neste momento. Preste bastante atenção, porque este programa é um programa que certamente está sendo um diferencial na TV brasileira, porque prega a palavra do Senhor, porque prega a genuína graça de Deus, que para alguns pode parecer até loucura. E é justamente este versículo que eu quero citar aqui como referência, quando o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, glória a Deus, diga, para mim, é para a minha vida. Ele diz, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Esta palavra pode parecer algo absurdo, algo incongruente, algo que não faz sentido para o mundo, para os que se perdem. Mas para nós que somos filhos de Deus, eleitos, chamados pelo Senhor, esta palavra é o poder de Deus. Esta palavra tem dunamis, tem poder, ela muda, transforma, regenera. Por isso, que você fique agora bem atento nesses próximos minutos àquilo que Deus vai falar por intermédio dos lábios do nosso apóstolo Miguel Ângelo. E após o momento da mensagem, eu estarei de volta, porque eu tenho um presente para você. Fique conosco, até daqui a pouco. O que significa da graça decaístes? Portanto, não há qualquer ligação de Cristo com a lei. Qualquer tentativa de aproximar Cristo à lei, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou reduzindo a estatura do Criador, do Senhor, à estatura de um Moisés que virou pó, de um Pedro que mentiu, traiu Jesus. Estou reduzindo Jesus a nada. Então, esta má interpretação de Gálatas tem que ser muito bem esclarecida nesta volta às doutrinas. Vamos lá, Alda.
De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei. É tão claro, não é nítido isto? Justifica na lei, desliga de Cristo. Qualquer igreja que se justifica com obras da lei está desligada de Cristo. Pastor, e o que gera? Gera uma das coisas que muito me preocupa, que é a escravidão do crente. Olha, em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade, foi que Cristo vos libertou. Já libertou na cruz. Não há reunião de sexta-feira de libertação. A cruz trouxe a provisão. E ele diz: permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Meus amados, os irmãos que vieram de outros ministérios em busca da sua liberdade espiritual, que saíram de verdadeiros cativeiros, de limbos espirituais, porque a lei faz isto. Diz que se você procura te justificar da lei, você na realidade de Cristo está desligado, ou seja, você não está na doutrina certa, e você da graça decaiu, ou seja, você não tem os benefícios da salvação. Então viver de obra, de sacrifícios, de fardos, de festas, cerimônias, vigílias, jejuns, tudo isso é tentar justificar na lei. O mínimo que seja, eu estou reduzindo a estatura do Criador a um mero Moisés da vida. Então disse Paulo quando escreve Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Diga outra vez: o fim da lei é Cristo, e é para a justiça de todo aquele que crê. Jesus pôs ou não pôs fim à lei? Pôs. Se eu tentar buscar e me justificar na lei, o que acontece? Eu me desligo de Cristo, decaio da graça. Você acha que isso foi uma invenção minha ou está na Bíblia? Na Bíblia, porque eu também já sofri muito de escravidão, mesmo sendo pastor. Depois diz no versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, desconhecem a obra de Cristo, procuram estabelecer a sua própria, e não se sujeitam a que vem de Deus. Versículo 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Foi Moisés que disse. Agora vem Jesus e diz em Gálatas 3:10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Agora vem dizer que o Miguel Ângelo distorce a Bíblia. Pastor Faria, nós estamos mostrando a Bíblia. Eu dou uma apostila, eu não fico aqui paurando como paurador frívolo. Estou lhe mostrando com ética, com sabedoria, com temor de Deus, com oração, com Bíblia, com luz, com graça. Quem é das obras da lei, debaixo de maldição. Depois Tiago 2:10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, pode guardar todos os mandamentos da lei, 700 e poucos mandamentos, mas se tropeçar num só, se torna culpado de todos. Veja por que a lei era injusta. A lei não era perfeita, a lei não salvava. O indivíduo andava 100 anos na sinagoga, cumpria todos os mandamentos da lei. Aos 100 anos ele tropeçava, ele pagava por tudo e perdia tudo. Você acha isso justo? Agora, pastor, por que as igrejas estão tão apegadas, tão aferradas à lei? Porque não conhecem, porque reduzem a estatura do Criador ao pó de Moisés. Ele diz assim: ou Moisés ou Jesus é a mesma coisa para nós. E olha que Paulo não deixou isto barato. Ele diz em 1 Coríntios 15:56: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? Toda pessoa que pratica um pouco de lei está dando força a quem? Eu estou distorcendo a Bíblia. A fé Maria. Eu é que distorço.
Poxa, essa gente toda que anda aí fora, enganada pelos ministérios, não estão sabendo que a força do pecado é a lei. Então quando alguém diz, jejua, vigilia, olha o diabo, libertação, você está dando força ao pecado através da lei, porque parece que é espiritual, mas não é. Atos 21, e foram informados a teu respeito, está falando de Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então o que Paulo fazia é o que eu faço. O que Paulo dizia? Não deixe circuncidar os teus filhos. Não deixe eles viverem nos costumes da lei, dos vigílias, jejuns, sacrifícios, paga preço, diabo, demônio. Não. Então Paulo dizia às pessoas, você tem que apostatar de Moisés, você tem que se afastar de Moisés. É o que eu faço desde 1986. Mas a igreja de Jesus está agarrada a quem? A Moisés. Paulo disse, apostata de Moisés. Não dê o mesmo valor a Moisés que você dá a Jesus. Porque se você fizer isso, você se desliga de Cristo, você decai da graça. Apostatar de Moisés. Então, esta é minha função, é dizer às pessoas, não ande nos costumes da lei. Não é dia de festa, luas, festas, comidas, bebidas, vigílias, jejuns, sacrifícios. Não, nada disso. Porque o justo viverá por fé. Esta é a vida. Assim é justo. Assim é cristianismo. E olha, Lucas 16 diz assim a palavra do Senhor: a lei e os profetas vigoraram até... Vamos dizer outra vez. A lei e os profetas vigoraram até... E de João para frente, vigora a lei. O fim da lei é... Estamos de acordo? Diz que os profetas só chegaram até João. De João em diante, acabou a lei e os profetas, o poder da lei de Moisés. Então, todas as vezes que eu vivo a lei, eu estou negando o sacrifício de Cristo. Em Romanos 8,3 diz: o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, porque dependia do homem, nunca ninguém pôde cumprir a lei. Foi impossível a lei. Como é que se foi impossível a lei? As pessoas hoje, século 21, querem se justificar com as obras da lei. Foi impossível a lei, estava enferma pela carne. O que Deus fez? Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E como com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus já condenou. Ele disse, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi impossível a lei. Como é que eu hoje procuro me justificar com as obras da lei? Ah, mas isso apóstolo, mas tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de culto. É o orgulho do homem de crer ser Deus. Isso é. Pastor, mas fale um pouco mais, porque eu viver a lei, além de desligar de Cristo, decair da graça, agora estou sabendo, a lei só vigorou e os profetas até João. Gálatas 2,21 diz o quê? Eu não anulo a graça de Deus. Diga, eu também não. Por agora vou me meter com Deus? Vou eu tocar na glória de Deus? Vou eu querer me justificar? Astolfo, irmão, tem razão. Quando vamos ver qual é a novidadezinha que vem aí, porque está aqui escrito. Está aqui escrito. Diz, eu não anulo a graça de Deus. Eu não tenho coragem de tocar no que Deus diz, amado. Pois se a justiça é mediante a lei, se eu tenho que fazer obras da lei para me sentir justificado, segue-se o quê? Diga com entusiasmo. Segue-se que morreu Cristo em vão. Olha quanto ultraje, quanta heresia está estabelecido no mundo espiritual, somente por se quebrarem estas estruturas. E desculpe sem ser prolixo, mas estamos reduzindo a estatura de Cristo a uma estatura de um Moisés gago, pó, que morreu, que não obedeceu a Deus, que Deus disse fala a rocha, ele bateu na rocha. Bom, você sabe os problemas que aconteceram com Moisés. Então
Irmão, eu não anulo, porque se eu anular a graça, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou dizendo: Jesus, tu és um mentiroso, tu morrestes em vão, a tua morte para nada serve. E aí, de Cristo me desligo, ou seja, me desligo da doutrina certa. Eu anulo a graça, eu me desligo da doutrina certa, eu não vivo a doutrina correta. Hebreus 7, 18 e 19 diz: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Ou seja, tão claro como 2 e 2 são 4. A antiga aliança está revogada por causa da sua quê? Diga com força: por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não serve, não serve. Por isso é que ele diz: se você tentar se justificar do que é fraco e inútil, você está anulando o sacrifício de Cristo, você está anulando a graça de Deus, você está chamando Deus de mentiroso, e Cristo para nada serve. Versículo número 19: pois a lei, isto que me dá paz. Olha, a lei nunca, diga nunca, diga em inglês never, diga em francês jamais, nunca, 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 nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, como se revogou a antiga aliança, se introduz uma esperança superior. Como é que se chama esta esperança superior? A graça, pela qual olvídate, pela qual graça nos chegamos a temos uma relação com Deus. Pela lei tem? Não, pela lei você se desliga, decai. Então nós, se não vivermos a doutrina certa, a doutrina sã, aí vem os grilos, sabe? Você chega perto de uma pessoa da lei: irmão, o irmão acredita na salvação? Não, até aqui me ajudou o Senhor. Eu quando ouço esse versículo, eu quase tenho um infarto. Quando eu vou a um lugar qualquer e começa o pregador: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui. E eu pergunto: e daqui para frente? Não sei, daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Pois eu não valho nada, nada. Aí começa a dúvida da salvação. Aí começa a dúvida dos desígnios firmados desde antes da fundação do mundo. Amado, isto não é uma doutrina que apareceu agora, em 80. Não. Romanos 8, 29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem gafanhotos, pó da terra. Para serem o quê? Imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E agora com entusiasmo, vamos lá igreja, entusiasmo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Como é que eu vou contra isto, meu amado? Como é que pode ir contra isto? E ao seu nome, os hispânicos da igreja, a su nombre, toda a glória. Aí metade da igreja é hispânica. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu. Aí apóstolo, foi ele que escolheu ou fui eu que decidi? Foi ele. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação. Antes da fundação do mundo? Pastor, mas o senhor está falando antes de 6.000 anos? O senhor já... Sim, o teu espírito foi criado antes da terra ter medidas. Tu não te lembras que tu rejubilavas e cantavas com as estrelas da alva, com os anjos de Deus? Deus criou. O teu espírito é antigo. O outro diz: eu nasci há 10.000 anos atrás. No fundo ele tinha razão, porque foi desde antes da fundação do mundo. E ele nos escolheu. Hoje estou com a corda toda, cara.
Deve ter sido o agarra-agarra da bispa. Vamos lá. E como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade do pastor da igreja. Da vontade de quem? Dele, da sua. Então, não é por obras ou esforços, senão Cristo morreu em vão. E este versículo de Gálatas 5:2 é muito interessante. Olha lá. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, no caso dos judeus convertidos, era voltar à circuncisão. O que significa da graça decaístes? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus por esta palavra poderosa. Olha, o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que para o mundo a palavra da cruz, a mensagem da graça de Deus, falar de Jesus, falar da ressurreição, pode parecer loucura. Falar da graça que é o favor imerecido, a graça que nos levou a um novo patamar espiritual, isso pode parecer loucura para alguns, mas ele disse, para nós que somos filhos de Deus, essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, para nós, esta palavra é poder de Deus. E se esta palavra tocou o seu coração, você, em qualquer lugar do Brasil, pode ligar agora para o nosso ministério, porque nós temos um presente para você. Se você ligar agora para 0 Operadora 21 3017 90 90, você vai ganhar de presente do nosso apóstolo Miguel Ângelo este livro que tem como tema Em que nós cremos. É um resumo da doutrina do nosso ministério. Aqui também você vai conhecer um pouco da história de vida do nosso apóstolo. Ligue para nós. Ligue agora, 0 Operadora 21 3017 90 90, dê o seu nome, diga que você acabou de assistir o programa Posso Crer no Amanhã, com a Bispa Ana apresentando, e você vai receber gratuitamente na sua casa este presente do nosso apóstolo. Amém? E mais uma vez eu quero motivar você que está em qualquer cidade do Brasil a que procure uma de nossas igrejas. Através do nosso site www.igrejacristovive.com.br você pode consultar quais são as cidades, quais são os bairros, onde nós temos uma igreja Cristo Vive, porque você precisa selecionar muito bem o local onde você vai prestar o seu culto racional. Você precisa ter à sua frente uma liderança confiável, pessoas de caráter, pessoas comprometidas com Deus em primeiro lugar, com a obra de Deus, pessoas tementes ao Senhor. E em qualquer igreja Cristo Vive você vai encontrar este perfil de homens e mulheres tementes a Deus como líderes. Acesse o nosso site e lá, além das igrejas, você tem acesso também a todas as apostilas, aos vídeos, aos nossos programas de TV, todas as aulas do seminário Casa sobre a Rocha, você vai encontrar no nosso site www.igrejacristovive.com.br. Nosso programa está terminando aqui. Você tenha um dia em perfeita vitória, um dia abençoado. E você vai ficar agora, logo em seguida, com o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa amada Bispa Solange Brant. Amém? Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Senhor, porque tu estás? Porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo.
não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá. Canta aí agora, amador. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Eu quero ouvir a igreja aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Oh, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, viverá. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.